Olá, espero que estejas bem desde o último vídeo e a mensagem que tenho para ti hoje é seguir em frente. Esta mensagem é muito caricata como é que ela me chegou e como é que Deus falou comigo nesse dia, porque eu estava numa fila de trânsito, como todos já estiveram, provavelmente, e aquilo que me veio à cabeça foi, bem, houve algum tipo de acidente, algumas obras na estrada, algum tipo dessas coisas que provocam uma fila. E o tempo foi-se passando e tive bastante tempo nessa fila e como me deparo ao sítio onde o trânsito estava a andar mais devagar, deparei-me que não havia nada. Não havia nada, simplesmente na parte da estrada onde eu vinha do autoestrada não havia nada. Do lado oposto da via que vinha no sentido contrário da minha é que havia, mas tem um separador no meio e não há qualquer problema. Do outro lado havia realmente um acidente. Mas as pessoas mais preocupadas com o que estava a passar ao lado, na vida de outras pessoas tinha acontecido alguma coisa, mas estava tudo controlado, estava a ambulância, estava a polícias. As pessoas estavam mais preocupadas em olhar para o lado e ver o que estava a passar do que olharem para a estrada delas e continuarem em frente e não perderem tempo nas suas vidas. E aí Deus falou comigo e disse, é isto que se passa muitas vezes no mundo. É isto que se passa na vida das pessoas que não querem prosperar, que não querem andar para a frente, que não querem resolver os seus problemas. Elas estão a olhar para o lado, para a vida dos outros e a olhar o que é que se está a passar à sua volta, mas onde elas deviam ter concentração e onde elas deviam concentrar as suas forças, não o fazem, que é na vida delas, que é olhar em frente. E nós todos já assistimos a algum tipo destas coisas, ou nós todos já tivemos esta atitude de olha, já viste o que é que aquela pessoa fez, ou o que é que aconteceu àquela pessoa, e em vez de estarmos preocupados com o que nós temos que fazer, o que nós temos que resolver nas nossas vidas. E aí eu vejo, e quando eu começo a refletir sobre isso, eu vejo que as pessoas que eu conheço que estão mais estagnadas na vida são aquelas que falam mais dos outros. E são as que se calhar têm os maiores problemas na sua casa. Se calhar são as pessoas que estão travadas, falam mal dos patrões, falam mal dos colegas de trabalho, falam mal dos vizinhos, falam mal de toda a gente. O tempo que elas estão a perder energia a fazer isso, porque é que elas não se concentram na vida delas para andarem para a frente? Se estão mal neste sítio com este patrão, vão procurar outro. Se estão mal com esta vizinhança, vão procurar outro sítio para viver. Não, elas concentram a energia que têm a espalhar o mal à sua volta para tentar contaminar os outros. E todos nós sabemos que uma maçã podre numa fruteira contamina tudo o que está à sua volta. E quantos de nós não reparamos que muitas vezes basta uma pessoa que está mal com a vida começar a contaminar os que estão à sua volta para toda a gente começar a ter um discurso negativo. E Deus, naquele dia, mostrou-me que, por vezes, nós não temos que fazer aquilo que os outros estão a fazer, que é estar tudo a olhar para o lado, para a vida dos outros. Nós temos que seguir em frente. Por isso é que há pessoas que conseguem avançar, conseguem resolver problemas, e há outras que ficam estagnadas, porque estão a desperdiçar energia a olhar para o lado. E aí eu comecei-me a lembrar. Como eu venho de uma zona pequena, e ainda há várias coisas, os campos e várias coisas, como hoje, o sítio onde eu estou a gravar, e veio-me a imagem de um burro. E um burro, para andar para a frente, tem que ter umas palas, não é? Porquê? Porque se ele não tiver as palas, ele está a olhar para os lados e não vai em frente. E às vezes há certas pessoas que deveriam usar palas para conseguir andar para a frente. Mas inconscientemente ou conscientemente, elas não o querem. Preferem olhar para o lado, porque vai ter menos custo, porque nós andamos para a frente, vai cansar, vai haver horas que apetece desistir, vai haver horas que não é fácil. Enquanto se nós olharmos para o lado e estivermos a falar dos outros, estamos num sítio, não avançamos, mas também não temos dor. Estamos num sítio neutro, estamos como se fosse no coito, não avançamos, não ganhamos nada e provavelmente até vamos perder, porque esse tipo de discurso vai fazer-nos sempre perder mais do que aquilo que ganhamos.
E nós podemos olhar para várias partes da Bíblia que podemos tirar essa mesma ilação, como histórias de José, como eu já falei. José teve os irmãos que o venderam e ele continuou com a mesma atitude, de seguir em frente, ser reto, fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Ele foi para a cadeia, ele continuou, não olhou para lá, não começou a falar mal dos irmãos que tinham-no vendido, não começou a falar mal do senhor para que ele tinha trabalhado e que a mulher dele tinha o posto na prisão. Ele continuou a fazer o bem. Não mudou o seu tipo de atitude perante as coisas que estavam-lhe a acontecer. E não olhava para os lados, olhava em frente. E foi através desse tipo de atitude e dessa forma de estar que ele conseguiu chegar à segunda pessoa, a ser a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Porquê? Porque ele não perdeu energias a olhar para os lados, ele não perdeu energias a falar dos outros. Ele continua em frente e a resolver aquilo que pessoas que olham para o lado não conseguem resolver. Então ele ajudava-os a resolver esses problemas. Porquê? Porque ele não sabia bem por onde é que ele ia, mas ele sabia que tinha que seguir em frente. Ele sabia que não era a falar mal de tudo o que tinha acontecido e que lhe tinham feito que ele ia evoluir. Era a saber perdoar, era a saber aprender com isso que tinha acontecido e a seguir em frente. E todos nós devíamos olhar para a história de José assim. Não perdemos tempo, olhar para os lados, a afrouxar a nossa vida, que era aquilo que acontecia na fila de trânsito que eu estava. As pessoas estavam a afrouxar as suas vidas, a perder tempo das suas vidas, para olhar para o lado para ver o que é que se estava a passar. E não havia nada que o impedisse de andar mais rápido para a frente. Simplesmente a pessoa queria ver o que estava a passar. Na vida de outras pessoas estavam a ser resolvidas. E cada qual lida com as coisas que lhe acontecem da melhor maneira. Mas não é tu estás a olhar para o lado que tu vais andar para a frente. Não é tu estás-te a queixar que vais andar para a frente. Segue em frente, não afrouxes porque os outros estão a afrouxar ou porque os outros aconteceram alguma coisa. Se tu podes ajudar, ok, tu vais parar e vais ajudar. Agora, se tu afrouxares, tu parares a tua vida e não vai adiantar de nada às outras pessoas que estão à tua volta, não o faças, segue em frente. Segue em frente, não pares para ouvir pessoas que só querem afrouxar a tua vida também. Eu espero que tu ouças esta palavra que Deus me deu e que penses e reflitas sobre isto. Porque não é olhar para o lado que chegas ao teu destino. Não é olhar para o lado que vais chegar ao teu propósito. É seguir em frente, a fazer as coisas que são corretas, a fazer as coisas que te vão levar ao teu destino. E de certeza que isso não é falar mal dos outros, não é olhar para a vida dos outros, não é estás a afrouxar para olhar para o lado. É seguir em frente. Muitas vezes, se calhar, temos que meter palas, porque até ficarmos treinados de não olhar para o lado, temos que meter palas. Fingir que não estamos a ver. Não posso ajudar, não consigo ajudar, nem vou perder tempo com isto. Muitas vezes eu acabo por dizer a várias pessoas: não vejam televisão, os telejornais, porque estamos a olhar para vidas que muitas vezes não é a nossa realidade, mas está a acontecer coisas muito más e que nós não vamos conseguir ajudar. Porque ou aquilo é muito longe ou aquilo é muito grande e isso está a fazer com que tu percas tempo e se calhar não vou fazer isso porque já aconteceu àquela pessoa. Se calhar não vou fazer aquilo porque também não vai dar. Porque já aconteceu estes males, se calhar não vou comprar casa ou não vou comprar carro porque dizem que as coisas vão subir muito. Se calhar. Mas isso é a realidade das outras pessoas. Tu começares a pensar logo assim, tu estás a olhar para os lados e não estás a olhar em frente, não estás a ver o teu objetivo. E o teu objetivo não é igual ao objetivo das outras pessoas. Tu tens que confiar naquilo que tu sentes. E quanto muitas vezes menos olhas para o lado e menos informação tu tens, mais consegues ouvir Deus. E mais consegues sentir para onde é que tu tens que ir. E segue o teu instinto. Porque é quando Deus fala contigo, Deus diz: segue por ali, e as coisas estão a apontar, mas tu depois vais à parte de cabeça, a parte de matemática, isto é matematicamente impossível. Então tu não estás a dar espaço para o milagre acontecer. Porque se tu não der espaço para acontecer, ele não vai acontecer. Matematicamente era impossível Pedro andar por cima das águas. Mas ele acreditou em Deus e ele deu esse espaço para o milagre acontecer e ele andou em cima das águas.
até chegar a Jesus. Quando ele começou a duvidar foi quando ele começou a afundar até Jesus o apanhar pela mão. E todos nós, se queremos viver um milagre, temos de ter esse espaço. Temos de dar esse espaço para Deus fazer. E não é olhar para o lado, é olhar em frente. Espero que tenhas gostado desta mensagem que Deus me deu para te passar e que faças com que ela chegue ao máximo de pessoas possíveis e que tu achas que podem ajudar. Se gostaste, mete um like, comenta, porque faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. E a minha missão é que estas mensagens de Deus ajudem pessoas a seguir o caminho que Ele tem para elas. Porque todos nós temos um caminho. E é isso que Deus procura. Temos que ir atrás dele. Temos que seguir aquilo que Ele tem para nós. Por isso, se gostaste, mete um like, partilha e vamos em frente. Até ao próximo vídeo. Obrigado.